Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, conforme eu falei para vocês semana passada, quinta, sexta-feira passada, a notícia do fim do consignado caiu aí como uma bomba para todo mundo. E isso gerou, além de um incômodo para os aposentados, uma grande dor de cabeça para o governo, já que tem muita gente reclamando e porque os bancos disseram que não vão fazer mais. Então, agora, às 18 horas, está tendo uma reunião para tentar resolver essa questão, resolver esse problema que eles criaram, tá? E eu quero informar para vocês o que foi especulado durante o dia de hoje, que é o que pode acontecer. E aí, o que pode ser resolvido entre hoje e amanhã, já que essa questão pode melhorar ou pode piorar. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Mas antes, para quem está chegando agora, não me conhece, sou Paulo Rodrigues, fiz esse canal para informar, fiz esse canal para ajudar vocês. E como já é costume aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e o estado de onde você está me assistindo. Já aproveita, não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Gostou do vídeo? Deixa o like, porque assim esse vídeo alcança mais pessoas que estão precisando dessa informação igual a vocês. Bora lá. Conforme eu informei para vocês, hoje é a reunião para ver o que vai ser feito sobre essa novela do fim do empréstimo consignado para os aposentados. Então, o governo está tentando aí encontrar uma solução, né, para tentar viabilizar, para tentar reabrir essa concessão do empréstimo consignado para os aposentados do INSS. Tá? Essa resolução que eles aprovaram segunda-feira passada só atingiu aposentados do INSS, certo? Não atingiu, por enquanto, outras pessoas que precisam de empréstimo consignado, tá? E por que isso? Como ele baixou os juros, os bancos públicos, os bancos privados acabaram suspendendo os empréstimos porque isso gerava prejuízo e acabava infringindo uma norma do Banco Central que proibia a concessão de linhas de crédito deficitárias, tá? Eu expliquei isso nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem isso de forma mais explicada, volta lá nos vídeos anteriores, veja, eu falei tintim por tintim, tá? Mas vamos lá. Esse problema poderia ter sido evitado se tivesse feito um estudo técnico antes. Se o governo tivesse feito um estudo técnico, talvez essa lambança não tivesse sido feita. Se houvesse uma negociação, se houvesse uma conversa com os bancos antes, talvez esse problema não teria sido criado, tá? Então, não houve conversa, não houve estudo técnico. Resolveram baixar os juros, publicar a resolução e aí gerou esse problemão todo aí. Que aí vieram os bancos públicos, vieram os bancos privados e falaram, não vou dar mais empréstimo, tá? Foi isso. Então, baixou, o que ele fez? Baixou a taxa de juros para 1,7%. O que acontece? Acaba que não cobre os custos da operação pelo banco. E por quê? Muita gente me perguntou aí que às vezes não tinha entendido direito. Como é que não cobre esses custos? Que os custos são esses que o banco tem, já que seria uma taxa de juros alta. Só que, o que acontece, pessoal? O banco também paga taxa, o banco também paga imposto. E esse tipo de concessão de crédito para aposentado, esse empréstimo consignado para aposentado, ele paga uma série de comissões. Sem contar o quê? O que influencia também na fixação desses juros. Há uma inadimplência muito alta. Então, se há uma inadimplência alta, isso também influencia em juros maiores.
E outra questão, em caso de falecimento do aposentado nessa modalidade de empréstimo, então se esse aposentado que pegou esse empréstimo falece, o pagamento ele acaba sendo suspenso automaticamente. Então isso também influencia na questão dos juros, só que o governo não levou nada disso em consideração. Então o que acontece? Se o banco opera com esses juros que foram fixados por essa resolução, ou seja, foram reduzidos na marra, sem levar em conta todas essas questões, o banco acaba tendo uma linha de crédito deficitária. Se a linha de crédito é deficitária, isso infringe uma norma do Banco Central. Por quê? O Banco Central proíbe que qualquer banco tenha uma linha de crédito deficitária. Então, nenhum banco vai querer problema com o Banco Central. Nenhum banco. Além dele ter prejuízo com esses juros, ele teria essa linha de crédito deficitária que geraria, além dele ter prejuízo, geraria ainda problema com o Banco Central, que ele pode tomar multa, o banco pode fechar uma série de penalidades. Então, banco nenhum vai fazer isso, banco nenhum vai correr esse risco, tá? Porque, além de tudo, o banco é uma empresa, ele precisa de lucro. Então, o governo não levou todas essas questões em consideração. Foi isso que aconteceu. Não levou, publicou a resolução, baixou os juros na marra, veio o banco público, veio o banco privado e disseram: não vamos conceder mais empréstimo, isso fica inviável para nós, traz prejuízo financeiro para nós. E outra, vamos ter problema com o Banco Central, então não vamos fazer. Foi isso que aconteceu. O governo sabe disso, ou pelo menos deveria saber. E aí a grande pergunta, por que fez isso? Então, isso ainda é um grande mistério, porque ao invés de ajudar os aposentados, acabou prejudicando. Então, a reunião está marcada para hoje, 18 horas, já deve estar começado, né? Devem estar presentes lá ministro da Casa Civil, ministro da Previdência, ministro da Fazenda, representantes do Ministério do Trabalho, para ver se chega aí no meio termo para resolver isso, tá? Então, como eu tinha falado para vocês antes, dessa reunião pode sair algumas soluções. E quais soluções seriam essas? Voltar ao patamar anterior de juros. E aí resolve de vez essa questão, volta igual estava antes, os bancos retornam à concessão do empréstimo consignado. Outra solução, manter os juros conforme a resolução de segunda-feira passada. E aí praticamente temos o fim do consignado para os aposentados. Acabou. Ou, segundo especulação da data de hoje, que é o objetivo desse vídeo, é que eles fixem os juros em 1,9% ou 2% ao mês. Isso seria um meio termo. Nem o patamar anterior, que era maior, nem o patamar atual, que é menor. Então, chegaria no meio termo porque esse percentual viabilizaria a concessão pelos bancos e não geraria as linhas de crédito deficitárias, ou seja, eles teriam lucro, o banco teria um lucro, embora menor, se considerado aquele patamar de juros anterior, e também não infringiria a norma do Banco Central. Então, isso seria o meio termo, é o que estão especulando que aconteça hoje nessa reunião, tá? A especulação é que se fosse 1,9, os bancos aceitariam e essa questão estaria encerrada. Então, acho que esse seria o meio termo. Espero que o governo chegue nesse meio termo para ajudar os aposentados, já que baixe os juros em relação àquele patamar que nós tínhamos antes, tá? E viabiliza a operação bancária, deixa de ter problema com o Banco Central. É um juros ideal? Não é, ainda é alto, só que tem que levar em consideração que esse juro é alto por todos esses fatores que eu falei para vocês, tá? E com o patamar de juros que o governo fixou semana passada, é inviável, ninguém vai conceder, porque vira uma linha deficitária, entenderam? Então, para que isso aconteça, vamos supor que chegue nesse meio termo na reunião, conforme estão especulando, já que esse meio termo ficaria nem no anterior nem no atual e também agradaria bancos, mas
para que isso aconteça, necessário que essa resolução da semana passada seja revogada e que uma nova resolução seja publicada, ou seja, só pode acontecer até sexta-feira, então teríamos alguns dias aí. E se não mudarem nada, se dessa reunião não sair nada, vamos continuar da mesma forma, sem consignado para aposentado nenhum. Enfim, estou aguardando essa reunião terminar e ter aí um pronunciamento oficial ou extraoficial para saber o que foi decidido. Então, tendo notícias dessa reunião, trago aqui para vocês. Foi isso que eu queria informar. Um forte abraço para todos vocês. Fui!